Olá, meus amigos, para você que está nos acompanhando nos mensagens e reflexões, alertas e reflexões. Quero trazer para você uma breve mensagem muito especial, porque algumas experiências que a gente tem vivido, a gente tem acompanhado ao decorrer da nossa trajetória na fé. Você sabe que muitas pessoas possuem diversas crenças, diversas denominações, mas nós, nós como seres humanos, nós precisamos entender a mensagem de Deus, independente de crença, independente de religião. A gente não pode simplesmente ser radical, ser ignorante de certa forma, para não analisar. Porque a gente vê que muitas pessoas, elas dizem o seguinte: eu tenho minha crença, eu tenho minha religião, mas eu não quero estudar a palavra de Deus. Não quero estudar a palavra de Deus. Não quero saber a verdade. Então, meus amigos, olha só, um fato inusitado que aconteceu recentemente comigo, a questão do meu telefone. Eu tive oportunidade aí de ser hackeado, enfim, é o meu contato. E eu tive uma experiência o seguinte: quando o invasor chegou ali no meu telefone, quando eu atendi aquela ligação e ele mexeu no meu telefone, na configuração do meu telefone, eu tive uma direção de Deus. E assim é a nossa vida espiritual. Quando a gente dá permissão para o mal consegue agir na vida da pessoa. Por exemplo, você quer que Deus controle a sua vida, você quer que Deus habite dentro da sua vida, que o Espírito Santo habite dentro da sua vida. Mas muitas pessoas têm deixado o mal coordenar os seus pensamentos, a sua vida espiritual, em todas as áreas da vida. Mas muitas pessoas permitiram o mal configurar a vida delas para controlar a vida delas. Então muitas pessoas têm deixado brechas, muitas pessoas deram essa permissão. Da mesma forma que o meu aparelho ali, do smartphone, simplesmente atendendo uma ligação e colocando viva voz, eu dei permissão para que o invasor pudesse entrar no meu aparelho e sumisse com meus dados, fotos, arquivos, enfim. Então, trazendo para o lado espiritual, não é diferente. Porque quando você tem o Espírito Santo, quando a gente nasce de Deus, a gente busca a Deus, o nosso ser, nosso agir, nosso falar, nosso viver é coordenado pelo Espírito de Deus. Obviamente não é 100% porque ainda tem o nosso eu, mas mesmo assim Deus nos dá o controle da nossa vida. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Mas quando a pessoa não busca a Deus, quando a pessoa ela está nos caminhos de Deus, mas ela tem um contato com as coisas do mundo, as coisas erradas, a pessoa dá permissão para que o espírito ruim, o espírito enganador desse mundo, o espírito do mal, ele controle a sua vida. Quer dizer, a pessoa dá permissão. Porque muitas pessoas se perguntam por que isso acontece, por que aquilo acontece. Obviamente o cristão ele sempre vai passar lutas, ele sempre vai passar dificuldades, batalhas, guerras, obviamente. Isso é natural da jornada da fé. Mas tem pessoas que estão passando injustiças, estão passando certas situações porque ela está dando permissão para o mal agir na vida dela. Então, esse tipo de pessoas tem que fechar essa brecha, que pode ser um pecado, pode ser uma mágoa, pode ser uma malícia, pode ser qualquer coisa que afaste ela da presença de Deus. Então, meus amigos, nós trazemos essa reflexão porque da mesma forma que no meio virtual e tecnológico, quando uma pessoa dá permissão para um estranho
entrar no aparelho celular da pessoa, da mesma forma, quando você quer que o Espírito Santo coordene a sua vida e você dá permissão para que um espírito... É a mesma coisa que um vírus, né? Um vírus entra ali no computador e acaba com todo o sistema de controle. Da mesma forma que a pessoa quer ter um contato com Deus, quer ter uma comunhão com Deus, mas ela dá brechas para o mal. Meu amigo, o mal não está de brincadeira. Ele vai aproveitar as brechas para entrar na vida da pessoa e a pessoa não consegue agir, a pessoa não consegue reagir. E é por isso que é importante, primeiro de tudo, muitas das vezes a pessoa se arrepender de muitas coisas erradas. É preciso a pessoa se consertar, a pessoa buscar a Deus, ter um arrependimento sincero, buscar a Deus, buscar a direção. Tem que tomar uma decisão, fechar as brechas, que nem diz naquela passagem, resistir ao mal, resistir ao diabo, se sujeitar a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente tem uma comunhão com Deus, e quando a gente resiste ao mal, a gente está fechando essa brecha, não está dando permissão para o mal. Então tem muitas pessoas que estão dando essa permissão para o mal agir nas suas vidas. As pessoas, em vez de irem para a igreja, em vez de irem para o culto, adorar a Deus, estão indo para uma festa. As pessoas, a gente vê por aí, muitas pessoas dizem, eu não vou na igreja. Onde é que está escrito que eu tenho que ir na igreja? A igreja sou eu busco em casa, eu oro em casa. Mas você tem que entender assim, quem é a igreja? A igreja somos nós. Somos pessoas que têm a mesma fé. Aí ela se encontra. A Bíblia diz que a gente tem que o quê? Se reunir. Não é o que a Bíblia diz? Congregar. O que é congregar? Se reunir. Buscar a fé juntos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa tem que ir num lugar específico, onde tem ali alguém usado por Deus ali, para ouvir a palavra, e todos da mesma fé vão congregar, as pessoas vão se alimentar na fé. Ninguém vai se alimentar na fé sozinho. Hoje ainda tem a tecnologia, a pessoa pode ver na TV, na internet, as pessoas podem, ainda que exista mecanismos para que a pessoa possa alimentar sua fé, mas a palavra de Deus diz ainda que a gente tem que se reunir com os nossos irmãos. Então, as pessoas precisam se encontrar, tem que congregar. Então, o que acontece? Para manter o contato com Deus, a comunhão com Deus, é preciso que ouvir a palavra de Deus, se congregar, ir à casa de Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus. Claro que uma oração em casa resolve, a leitura na palavra de Deus resolve, obviamente é importante, mas precisamos sim congregar, buscar a Deus. E eu digo uma coisa, aí fechando a brecha, voltando àquele assunto, fechando a brecha, a gente vê muitas pessoas, muitos jovens, que às vezes a pessoa, mas é muito cedo ir na igreja, levantar de manhã, colocar as primeiras horas para Deus, é muito cedo, mas a gente vê muitas vezes aí 6 da manhã, nas ruas da cidade, muitos jovens amanhecendo, às vezes um frio de 2 graus, 4 graus, até menos. Os jovens aí nas ruas, perdidos, amanhecidos, às vezes com más companhias, às vezes bebendo, às vezes, enfim, perdendo a sua juventude, achando que está aproveitando a sua juventude. Quer dizer, para o mundo, a pessoa não dá bola pro frio, não dá bola pro sono, quer dizer, ela nem... Mas quando se fala em buscar a Deus, de manhã muito cedo, Então, meus amigos, vamos refletir. Por que para Deus sempre é mais difícil? Por que para o mundo é fácil? Quer dizer, você não parou para raciocinar que existe algo espiritual querendo bloquear essas pessoas, querendo bloquear esses jovens? Então, meus amigos, feche, não dê permissão para o mal entrar na sua vida.
Não dê legalidade. Muitas pessoas, elas querem ter uma vida abençoada, mas estão dando legalidade para o mal. Fecha as portas do mal. Abre a porta para Deus na tua vida. Abre o teu coração para Jesus. Fecha o seu coração para o que é do mal. Preencha os teus pensamentos, o teu coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Para de ficar ouvindo pessoas aí que são, muitas das vezes, não tem nada para somar. São vazias. E às vezes essas pessoas ficam acreditando em pessoas que não tem nem referência, não tem nenhuma caminhada na fé para te passar. Então as pessoas ficam dando ouvidos a pessoas que muitas das vezes não querem obedecer a palavra de Deus, não querem seguir a Cristo, não querem pagar o preço, não querem sacrificar, viver uma vida de sacrifício perante a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus e para agradar a Deus. Então, finalizando aqui essa mensagem para você jovem, você senhor, senhora, você que muitas das vezes, para Deus, você mede esforço, quer dizer, você quer fazer do seu jeito, não da maneira que Deus está te pedindo. Do nosso jeito é confortável, do nosso jeito é confortável. A gente faz do jeito que a gente quer, simplesmente, as pessoas usam desculpas, né? Não, eu não tenho que ir na igreja, não. Onde é que está escrito que eu tenho que congregar? Onde é que está escrito? Está escrito aqui, é só ler a palavra. Só ler a Bíblia, você vai entender. Mas lê na direção do Espírito de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima.